Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Todos nós, queridos irmãos, temos um desejo sincero de observar o sábado de uma maneira que seja agradável a Deus. E por isso perguntamos a nós mesmos, estamos a observar o sábado de uma maneira correta? E, geralmente, falando de uma maneira geral, digamos assim, as pessoas pensam que descansar e parar de fazer coisas é o ponto importante do sábado. Sim, é um ponto importante, mas há um propósito, há uma razão para isso. E uma das razões para isso, vamos então ver em Levíticos 23. No comando, na lei, Levítico 23, vamos começar a ler do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas. A palavra festas vem do hebraico, que significa encontro marcado, moeda, encontro marcado. As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, serão reuniões santas, são assembleias santas. São estas as minhas festas. Uma vez mais, diz aqui, são estas as minhas encontros, meus encontros marcados, as minhas reuniões, encontros marcados. Depois continua, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas ao 7º será o sábado, descanso solene, santa convocação. Santa convocação, uma vez mais, é uma reunião santa. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Versículo 4, são estas as festas fixas, os encontros marcados do Senhor, as santas convocações, as reuniões santas, que proclamareis no seu tempo determinado. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui, em 4 versículos, vemos 3 vezes a dizer que são reuniões santas. E vemos também 3 vezes a dizer que são encontros marcados para nos encontrarmos com Deus durante esse período especial. Então, queridos irmãos, a pergunta que eu tenho é a seguinte: observar o sábado é só uma questão de descansar e parar de trabalhar? Não. Há uma razão de parar de trabalhar. É para termos tempo, para passarmos tempo, para estarmos com Deus. E uma dessas maneiras de passarmos tempo com Deus é de observarmos o mandamento que diz para nos encontrarmos nestes dias de tempos determinados de santas convocações, de santas reuniões, e também diz de encontros marcados. Por isso, o que nos preocupa como ministros frequentemente é que certas pessoas acreditam que é mais importante descansarem ao sábado do que se congregarem com outros cristãos de mente e mentalidade igual. Isso é uma preocupação que temos por vocês. E veremos porquê. Vejam também que foi a preocupação de Paulo. Vejam aqui em Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. E ele diz assim, vamos começar a ler o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos irmãos, Paulo está a dizer aqui, precisamos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras,
E não devemos de deixar de congregar. E vimos que é parte da lei de Deus que devemos de congregar porque é uma santa convocação no sábado. E por isso, vê-se aqui que a Assembleia, a santa convocação, a oportunidade de nos ajuntarmos, de nos congregarmos, como diz aqui, não devemos de relaxar isso. Não devemos de deixar. Não devemos negligenciar isso. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Por isso a minha pergunta hoje, ou o meu tema hoje é: qual é o valor da verdadeira convivência cristã? Qual é o valor da verdadeira convivência cristã? E daí, o quê? Daí é que não devemos negligenciar esta convivência cristã, para que, de uma maneira, não percamos ou não quebramos o significado do sábado. E, em segundo lugar, é para não perdermos o dom da vida eterna. Esse segundo ponto vamos ver em mais detalhe durante o resto do sermão. Agora quero que virem comigo, se faz favor, ao Salmo 95. Salmo 95 é um salmo ou uma canção acerca do sábado. Salmo 95. E diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor. Vinde, isto é, juntem-se, venham, vamos para aqui, vamos juntos. E diz assim: cantemos ao Senhor. Isto é quando estão congregados, não é? Com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. O rochedo da nossa salvação. Qual é o rochedo da nossa salvação? Qual é a rocha da nossa salvação? É Cristo, como lemos em 2 Coríntios, que vamos ver daqui a pouco. A rocha que os guiou, que guiou os israelitas no deserto, essa rocha era Cristo. O rochedo da nossa salvação é Cristo. Dizem, saiamos ao seu encontro, com ações de graças. O quê? Isto é no sábado, quando nos congregamos ao seu encontro, ao encontro de Deus. Deus nos dá este tempo para nos reunirmos e Ele está lá e nós devemos estar presentes também nesta reunião. Porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Vejamos então continuar no versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Versículo 7. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, notem que está numa letra capital. Hoje. Por quê? Porque está a falar do sábado. Hoje, que é o dia de congregarmos. Hoje, que é o dia da santa convocação. Hoje, que é o sábado. Se ouvires a sua voz. Como? Porque ao sábado vamos congregar e vamos ouvir então o culto, com o ministro a dar-nos a voz, a palavra de Deus. Por isso, se ouvires a sua voz, não endureceis o coração, como a Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado. Estive aborrecido, desgostado, aborrecido com esta geração, e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, disse Deus, não entrarão no meu descanso. E sim, este povo, exceto para Josué e Caleb, não entraram na terra prometida, no descanso que era a terra prometida. Paulo dá uma cotação deste Salmo 95. Sabem aonde? Sabem aonde? Em Hebreus capítulo 3. Vejamos então Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus 3, Paulo faz referência a este Salmo. E vejam aqui, começando do versículo 7. Diz assim:
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, uma vez mais, em letra capital, letra maiúscula, hoje que é o sábado, se ouvires a minha voz, porquê? Porque estamos a ouvir a voz do ministro, a pregar. Não endureceis o vosso coração como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e me disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E não entraram no descanso que era a terra prometida. Versículo 12, continuando, diz então Paulo, tende cuidado, irmãos. Ele está agora a falar a nós, a irmãos, membros da Igreja de Deus, cristãos, verdadeiros convertidos. Diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Tal como eles tiveram um coração de incredulidade. Qual foi o coração da incredulidade dos israelitas? Não acreditaram, não obedeceram. Não obedeceram. Queridos irmãos, sempre que vemos na Bíblia a palavra crer, temos que ver atrás da crença a obediência. Porque se cremos, vamos obedecer. Se acreditamos numa pessoa, vamos fazer o que essa pessoa diz para fazer. E está claro, se acreditamos em Deus, vamos fazer o que Deus nos diz para fazer. Por isso, crer quer dizer obedecer. Quando diz tudo o que precisas é crer em Deus, isto é, tudo o que precisas é ter uma crença tal que estejas pronto a obedecer ao que Deus diz. Porque crês nele, porque acreditas nele. E por isso, continuando assim, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porquê? Porque se não estão a crer, não vão obedecer. E se não estão a obedecer, estão a pecar. E se estão a pecar, estão a rebelar, estão a desobedecer, estão-se a afastar do Deus vivo. Por isso, é o que diz aqui, que nenhum de vós seja endurecido, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos, encorajai um ao outro, exortai-vos, dê-vos coragem, exortai-vos mutuamente. Como é que podem exortar mutuamente? Podem exortar mutuamente quando estão juntos no sábado, no culto. Diz assim, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Que refere aqui hoje. Que refere aqui que é o sábado. Que é o dia que se reúnem. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Precisamos de reunir no sábado. Precisamos de fazer isso para nos exortar uns aos outros, para nos encorajar uns aos outros, para não sermos endurecidos pelo engano, pela astúcia do engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. A palavra aqui, participantes, é metokos em grego. Uma das duas palavras importantes que vou falar hoje, aqui esta é metokos, participantes, que quer dizer, noutra maneira, membros, associados. Por isso, somos membros da Igreja de Deus. Membros da Igreja de Deus. Membros de Cristo, que é o corpo de Cristo, é a Igreja de Deus. Se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureceis o vosso coração. Como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Sim, quem é que se rebelaram? Não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Sim. E contra quem se indignou por 40 anos?
não foi contra os que pecaram. Vê aqui a palavra incredulidade. É porque pecaram, não obedeceram. Porque pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Desobedeceram às leis de Deus. Vemos, pois, versículo 19, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não entraram porque não acreditaram. E porque não acreditaram, rebelaram, pecaram e desobedeceram. Queridos irmãos, o sábado é um dia comandado, ordenado, para termos uma santa convocação. É um dia para termos um encontro numa data marcada. Por exemplo, vocês imaginam que vocês estão numa companhia a trabalhar. E esta companhia tem um certo dia que vai ter uma reunião para os membros da companhia. Os participantes, digamos assim, dessa companhia. Para os membros, para os empregados dessa companhia. E por isso o patrão diz a eles: neste dia X, vamos ter uma reunião importante que vai ser durante o dia inteiro e por isso vocês não precisam ir trabalhar. Podem vestir-se de uma maneira diferente. Quero que se vistam de uma maneira diferente para esta reunião. Mas não vão trabalhar, porque em vez de irem trabalhar, vêm para esta reunião. E eu vou estar lá e quero que vocês estejam lá também. E então, o que é que tu fazes? Hoje não tenho que ir trabalhar, vou ficar em casa. Ponho os chinelos e fico em casa a descansar. Vai o teu patrão estar contente contigo? Vai ele estar gostoso do que estás a fazer? Vai estar feliz com o que estás a fazer? Não, certeza, não. Queridos irmãos, o que estamos a dizer é que o sábado é um dia de convocação santa. É um dia marcado para uma reunião. É uma responsabilidade nossa de nos reunirmos nesse dia se temos essa possibilidade de o fazer. Segundo lugar, não devemos negligenciar essa reunião, essa assembleia, essa congregação, como é o costume de alguns, como Paulo disse. Devemos de nos encorajar, de nos exortar, devemos de dar encorajamento uns aos outros, diariamente, enquanto é este dia hoje, que é nesse dia de reunião do sábado. E depois, cuidado, porque somos membros de uma convivência com Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Somos membros da Igreja de Deus, que é uma entidade espiritual, que é o corpo espiritual. E por isso, tenham cuidado, que não se enganem, porque se não se reunirem, é fácil então de serem enganados, de serem endurecidos pelo engano do pecado. Por isso vemos, queridos irmãos, que a verdadeira convivência cristã, particularmente nos dias santos de Deus, de convocação santa de Deus, dos quais são os sábados semanais e os sábados anuais, é obrigatório, digamos assim, pôr de uma maneira simples. É necessário. A não ser que nós não tenhamos essas possibilidades. Mas devemos de o fazer. É uma lei. É uma lei. É um mandamento. Mas agora quero ver outro ponto importante. Ou alguns outros pontos importantes.
Sabes quando foi a primeira vez que a palavra convivência ou comunhão, digamos assim, foi referida no Novo Testamento? Esta convivência, esta comunhão, conviver nesta comunhão, quando é que foi a primeira vez referida no Novo Testamento? Sabes? Olha, que não foi durante o tempo em que Jesus Cristo viveu na Terra. Então, quando foi? Quando é que foi que esta palavra foi, pela primeira vez, mencionada no Novo Testamento? Sabes que foi imediatamente após terem recebido o Espírito Santo de Deus? Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 2. Vamos ver Atos, capítulo 2. Vamos começar no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estavam congregados, estavam reunidos. Porquê? Porque era um dia de santa convocação. Parte do mandamento da lei de Deus, que era o dia de Pentecostes, um dia de convocação anual. Todos no mesmo lugar. E depois no versículo 4 diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus deu a eles o Espírito Santo. E depois leem no discurso de Pedro, que começa no versículo 14, leiam, por exemplo, a partir do versículo 17, que ele referiu que isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz assim no versículo 17, diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito. Derramar. Queridos irmãos, não está a dizer que o Espírito é uma pessoa. E, queridos irmãos, nós temos um livro muito interessante, muito bom, que quero que vocês tenham a oportunidade de ler, um livro que cobre muitos assuntos, com muitas páginas, com cerca de 100 e tal páginas a provar que o Espírito Santo não é uma pessoa. O livro intitulado É Deus uma Trindade. E, por favor, vão ao nosso site e façam uma busca e quero que estudem a Bíblia. Quero que estudem a Bíblia usando este guia de estudo para provar que, de facto, o que diz aqui é verdade. Para provar o que a Bíblia, de facto, diz acerca do Espírito Santo de Deus. Mas, como estávamos a ler, aqui, diz assim, derramei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Isto é, o dia de Pentecostes, as primícias deste grande significado. Porque este significado vai ser realizado mais tarde, no futuro, durante a colheita final. Mas Pentecostes é as primícias deste, é o começo desta derramação do Espírito Santo de Deus. E continuando então, no versículo 37, diz assim, ouvindo eles estas coisas, porque Pedro lhes ensinou e teve a dar este discurso, e teve a dizer, vocês mataram Cristo. Vocês crucificaram o Messias. E então eles, ouvindo estas coisas, versículo 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que é que eu posso fazer? Respondeu-lhes Pedro, arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Vão receber o dom. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. E depois, então, no versículo 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Imaginem, queridos irmãos, 3.000 pessoas foram batizadas neste dia. E depois continua aqui no versículo 42, e este é o versículo, neste capítulo, que queria cobrir, queria explicar, mas dei um bocadinho do texto aqui para entenderem
do texto, dentro do texto, o que estava a acontecer. Porque depois de serem batizados, depois de receberem o Espírito Santo de Deus, então é que temos aqui a palavra comunhão a ser usada. Porque diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isto é, no ensinamento dos apóstolos, que é o ensinamento de Jesus Cristo, e na comunhão, na convivência. E a palavra grega aqui é koinonia. A segunda palavra que eu disse que queria falar hoje. Koinonia, que é a comunhão, ou convivência, no partir do pão e nas orações. Como é que faziam esta convivência? Partindo o pão e fazendo orações, estando juntos, conviviam, falavam e oravam antes, por exemplo, de comerem e coisas assim, mas estavam a conviver juntos. E por isso vemos aqui que foi a primeira vez que a palavra comunhão foi dita. Não, geralmente pensamos, há uma comunhão, é uma comunhão de coisas físicas. Sim, foi de coisas físicas, porque continua, por exemplo, a ler em versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Naquele dia não havia bancos, não tinham um cartão para ir ao banco, um cartão de crédito ou um cartão de débito para levantar dinheiro. Por isso vendiam as coisas para ter um bocado de dinheiro para dar a outros. Hoje em dia vamos com o cartão ao banco e tiramos um bocadinho de dinheiro e damos às pessoas uma ajuda. Foi a maneira diferente que fazemos hoje em dia. Diariamente perseveraram unânimes, do mesmo acordo, unânimes. Como é que podiam estar unânimes? Estavam a dizer no templo. Estavam no templo, estavam unânimes durante, está claro, os dias santos e partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma unidade de coração. Havia esta unidade. Um coração, singeleza, uma unidade de coração. Por isso vemos aqui, queridos irmãos, que tinham esta singeleza de coração. Não é que estavam unidos ou tinham uma comunhão física, mas tinham também uma comunhão espiritual. Queridos irmãos, nós como membros da Igreja de Deus, para tu e outro irmão que esteja numa congregação, para se conhecerem e para se terem conhecido, a única razão, o único milagre para se terem conhecido é a palavra de Deus. Porque se não fosse a palavra de Deus, a maioria das pessoas que se conhecem aqui na Igreja de Deus não se conheceriam nem se reuniriam. Porque não têm nada em comum. Não têm nada em comum exceto a verdade, exceto o Espírito Santo de Deus, exceto que temos o mesmo Salvador, exceto que temos o mesmo Pai, exceto que temos a mesma herança, exceto que temos a mesma perspectiva para a vida, exceto que temos a mesma esperança, as mesmas leis de Deus, os mesmos valores, a mesma moralidade, a mesma visão do futuro. E sim, são muitas coisas, ao fim de contas, que temos em comum, mas são coisas espirituais, não são coisas físicas. E por isso, comiam, porque a comida física os ajudava a ter esta convivência, e esta convivência física ajudava a eles a falarem e, por isso, a exortarem, a encorajar uns aos outros para não entrarem no pecado, para não serem enganados pelo pecado, porque estavam a falar, sim, acerca de várias coisas, mas também falavam acerca de princípios da lei de Deus, e por isso os exortavam uns aos outros e encorajavam, e por isso assim cresciam na maneira de se defenderem contra as fraquezas da carne e contra os enganos do pecado que estão à nossa volta. E por isso tinham comida, não só física, mas espiritual. Essa comida compartilhavam no sábado através da convivência cristã. Vejam também Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Era um. Queridos irmãos, nós devemos de ser um. Da multidão, eram um.
Não é que era só uma pessoa, mas eram um. É como Deus e Jesus Cristo são um. Não é que são uma pessoa, mas são um. E por isso nós, como cristãos, que cremos desta multidão, precisamos ser um. No coração e na alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Os ajudavam uns aos outros, fisicamente, mas também isto aponta para um significado espiritual. Porque isso é que é importante. Havia esta comunidade. Não é comunismo, queridos irmãos, isto não é comunismo. Isto é uma coisa voluntária do caminho de dar, do desejo de dar. Não é uma obrigação de comunismo, não. Isto é uma coisa voluntária do caminho, do estilo de vida de Deus, que é o estilo de amor, que é o estilo de dar para outros, carinho para com os outros. E, queridos irmãos, esta unidade foi o que Jesus Cristo orou pelos irmãos. Lembram-se quando Jesus Cristo orou, a última oração de Jesus Cristo em público, antes dele falecer, o que é que ele orou? Lembram-se? Vamos então ver umas partes dessa oração em João, capítulo 17. João 17. João 17. Diz assim. João 17, vamos ler no versículo 11. Diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Sim, Jesus Cristo já se sabia que ia sair do mundo, ia morrer, mas diz assim, estes continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Eu vou falecer e depois de ser ressuscitado, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Sim, porque nós somos guardados em nome de Deus. Por isso é que se chama a Igreja de Deus. Não é a Igreja de Cristo, porque é em nome do Pai. É a Igreja de Deus. Diz assim, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Para que sejam unidos. Para que sejam um. Assim como nós somos um. Jesus Cristo a dizer ao Pai, como somos um. Deus é um. Jesus Cristo e o Pai são um, como nós somos um. É o que ele está a dizer aqui. Leiam também, continuando a ler o versículo 21. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um. Como diz na Bíblia Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Não, queridos irmãos, isso não quer dizer que eram uma pessoa, eram duas pessoas diferentes. É como nós, irmãos, somos mais que uma pessoa, mas precisamos ser um, como Deus é um. É o que Jesus Cristo está a orar aqui para que nós venhamos a ser um, como Deus é um, como Deus Pai, Jesus Cristo é um. Não é que são uma pessoa, são mais que uma pessoa, mas são um, nesta unidade. Diz assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes em mim. Por isso aqui, queridos irmãos, vemos um ponto muito importante. Um ponto muito importante, um ponto milagroso desta unidade de serem um. E por isso, nesta convivência de sermos um, é um milagre através do Espírito Santo de Deus. E por isso, queridos irmãos, nós somos chamados para ser um com Jesus Cristo e por isso um com o Pai, através do Espírito Santo de Deus, através do poder divino do Espírito Santo de Deus. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Chamados para quê? Qual é a razão? Qual é o objetivo de sermos chamados?
à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à koinonia, à convivência, à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, quando temos o Espírito Santo de Deus, quando vivemos de acordo e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como vivemos pelo Espírito, de acordo com o Espírito, princípio do Espírito, nós então temos uma verdadeira comunhão, uma verdadeira convivência com Jesus Cristo. E esta convivência é muito íntima. É uma união muito íntima, porque é dentro de nós. Cristo vive em nós para sermos um, através do poder do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, se nós não temos uma verdadeira convivência espiritual uns com os outros, então não temos uma convivência com Jesus Cristo. E sim, se nós não temos uma verdadeira convivência com Jesus Cristo, então nós não temos uma verdadeira convivência cristã. Isto é algo muito especial entre o povo de Deus. Muito especial. Vejam também em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, vamos a ler então, começar do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados. Sim, na nuvem e no mar. Foram batizados para dentro do nome de Moisés, com respeito a Moisés. A palavra grega aqui é ais, que é para dentro de Moisés, semelhante à palavra para dentro de ais, que é usada, por exemplo, em Mateus 28, 19, que diz para dentro do nome. Somos batizados para dentro do nome, isto é, da família de Deus. Então, continuando a ler no versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Queridos irmãos, quem é que estava a guiar os israelitas durante aqueles 40 anos? Quando bebiam e comiam do maná e tinham a viver debaixo desta guia, eles beberam desta fonte espiritual e comeram de um só manjar espiritual, que é Cristo. A rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maneira deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Não se agradou, eles não obedeceram, por isso é que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não fazemos vários pecados, e depois está a enumerar aqui vários dos pecados. E depois diz assim, em versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E foi um aviso para nós. Por isso, portanto, diz assim no versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vêem o que ele está a dizer? Está a dizer para fugirem da idolatria. Entendem? Fugir da idolatria. Porquê? Porquê que está a dizer aqui fugir da idolatria?
falo como criteriosos. Isto é, pessoas que são sábios, pessoas que entendem. Estou a falar a vocês que vocês têm critério de pensar e ver isto tudo. Julgai a vós mesmos o que eu estou a dizer. Vocês considerem o que eu estou a dizer. Porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão, koinonia, comunhão, a convivência do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão, koinonia, a convivência do corpo de Cristo? Queridos irmãos, aqui está a falar de um assunto muito sério. Porque está a falar de um relacionamento espiritual com Jesus Cristo, que é simbolizado através da cerimónia da Páscoa. E por isso não é nada para ser tomado de uma maneira casual. É uma comunhão muito importante. Esta comunhão cristã é um assunto muito importante. E depois continuando assim. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Somos um pão. Somos um corpo, um só corpo. Qual é o corpo? A Igreja de Deus. Somos um corpo, somos unidos. Diz assim, porque somos todos participamos. Metokos, a mesma palavra, metokos, que me mencionei um bocadinho antes. Duas palavras gregas que estou a mencionar hoje. Um é koinonia e outro é metokos. Metokos quer dizer, como disse, membros, associados, participantes. Somos membros do único pão. Somos membros, participamos desse pão que é o corpo de Cristo. Continuando, versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Sim, eles comiam os sacrifícios que sacrificavam. E por isso, comiam desses sacrifícios. E por isso, eram participantes do altar. Koinonos. Neste caso aqui é koinonos. Conviviam neste altar. Tinham esta convivência, porque comiam. Conviviam, entravam, comiam. A palavra grega aqui é koinonos. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demónios. Que eles sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis koinonos, associados. Isto é, a terem uma convivência aos demónios, com os demónios. Não quero que tenham uma convivência com demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demónios. Não podeis ser participantes, isto é, metokos, isto é, membros. Não podem ser membros da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Por isso é que disse no versículo 14, fugi da idolatria. Porquê? Porque precisamos ter uma convivência pura, sem idolatria. E uma convivência pura tem que ser uma convivência sem pessoas que estão a seguir a Babilónia falsa, as igrejas falsas, a falsa cristianidade. Temos de ter a convivência com os cristãos verdadeiros. Não nos podemos misturar com aqueles que têm ensinamentos falsos. Isso não é uma convivência cristã. Porque Cristo não tem convivência com demónios. Porque esses estão a seguir a demónios. É o que diz aqui. E por isso diz em versículo 14, fugi da idolatria. Queridos irmãos, vemos aqui outro ponto importante. Que precisamos de fugir, de misturarmos-nos com falsos cristãos, pensando que estamos a adorar a Deus com eles. Porque não estamos. Estamos a cometer uma idolatria. Vejam também em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Mesma coisa. Não é um julgo igual. Por exemplo, quando faziam o gado para arar a terra, punham, por exemplo,
2 gatos, mas não ponham, por exemplo, um boi com um burro, porque são desiguais. E por isso não ponham um jugo desigual, porque senão as coisas, um puxa mais para o outro e as coisas não vão direitinhas. Por isso não ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Tem que ter crentes com crentes. Verdadeiros cristãos com verdadeiros cristãos. Uma convivência de cristãos com cristãos. Uma verdadeira convivência cristã. Porque senão estamos a cometer idolatria. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão, koinonia, convivência da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e do ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, versículo 17 diz, retirai-vos do meio deles. Separem-se dessas pessoas. Não é dizer para saírem do mundo, porque estão no mundo, temos que amar as pessoas no mundo, mas para adorar a Deus, numa convivência cristã, devemos nos separar, retirar-nos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E se fizerem isso, eu vos receberei. Então serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Acho que é muito claro. Acho que é muito claro. E, queridos irmãos, se vocês aprendem um princípio bíblico e não praticam, então estão a pecar. Simplesmente isso. E outro ponto aqui também, concluindo o livro de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 11 até ao fim, diz assim, quanto aos mais irmãos, 2 Coríntios 13, versículo 11, adeus. Está a dizer, tchau. Aqui vou fechar a carta, adeus. Mas, entretanto, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede o mesmo parecer, vivei em paz. E o amor de Deus e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vêm os três aqui, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo na mesma frase. Isto não está a falar de uma trindade. Queridos irmãos, não está a falar de uma trindade, porque está a falar da graça do Senhor Jesus Cristo. Está a falar do amor de Deus. E está a falar da comunhão, koinonia, a convivência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a comunhão. Como vimos, foi o Espírito Santo que após os discípulos receberem o Espírito Santo, foi então, depois de receberem o Espírito Santo, foi então quando esta palavra koinonia, de comunhão, de convivência espiritual, convivência cristã, foi mencionada pela primeira vez. É uma convivência do Espírito. Vejam também em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 2, que uma vez mais fala acerca. Filipenses, capítulo 2, diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, koinonia, comunhão, convivência. Esta convivência espiritual, convivência cristã, vem através do poder divino do Espírito Santo de Deus. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos, sejam um, da alma, tendo o mesmo sentimento sendo um. Depois continua, no versículo 5 diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus. Queridos irmãos, como vimos, a comunhão, a convivência, vem pelo Espírito Santo de Deus. Isto é um ponto muito importante. E esta comunhão nos faz ter uma convivência com Cristo. E está claro, com o Pai. E quando temos esta convivência com Cristo e com o Pai, então temos a convivência com os outros filhos e filhas de Deus que têm a mesma convivência com Jesus Cristo, que são os nossos irmãos. E por isso temos uma convivência de uns com os outros. E por isso temos uma convivência cristã. E por isso é que Deus disse, quando eu escolho esta data, esta hora, este dia, hoje, para se reunirem, Deus diz, eu estou lá, eu quero que vocês estejam lá. Não venham com desculpas. Ah, não, porque o sábado é para descansar. Sim, o sábado é para descansar. Mas é descansar por uma razão. Não trabalhar para uma razão. Para estarmos com Deus. Vejamos também outro ponto aqui. Em conclusão. Porquê? E daí? Porquê isto tudo? E daí? O que é que isso tem a ver com tudo? Olha, tem um ponto muito importante a ver. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, ao início da segunda epístola de Pedro, diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, veem aqui que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor. Visto como? Pelo seu divino poder. Pelo seu divino poder. Qual é o seu divino poder? É o Espírito Santo de Deus. Visto como, pelo seu divino poder, isto é, pelo Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes. Koinonia. Koinonia. Isto é, co-participantes. Isto é, uma convivência. Convivência, viver, esta convivência, uma comunhão da natureza divina. Temos esta comunhão da natureza divina. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso, mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, e depois continua, mas vem aqui, queridos irmãos, que está a dizer a eles que precisamos de ter a comunhão que vem pelo poder divino. E que esta comunhão que vem do poder divino, esta comunhão do Espírito, que lemos em Filipenses, esta comunhão, este poder divino, é que nos faz ter a comunhão da natureza divina. Isto é, para virmos a ter a natureza de Deus. Para virmos a ter a divindade de Deus. Queridos irmãos, é uma promessa tão grande através do Espírito Santo. É uma promessa tão grande de princípios, dos exemplos espirituais desta comunhão, desta convivência espiritual, que só é possível através do Espírito Santo. E por isso diz, precisamos de conviver, para nos exortarmos uns aos outros, para nos encorajarmos uns aos outros, para nos darmos coragem, para não sermos enganados pelo pecado. Veja como João sumou este ponto. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, isto é, Jesus Cristo, que era desde o princípio, como verbo. O que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos. Isto é, Jesus Cristo veio na carne. Está aqui a falar acerca dos ensinamentos gnósticos do anticristo. Ele por isso está a dizer, não, está a lutar contra o anticristo, que a crença do anticristo é que Cristo, o Messias, não tinha vindo na carne. Isto é, que Deus não tinha vindo na carne física. É o que ele está a batalhar aqui. Deus, que era desde o princípio, na forma do verbo, uma outra pessoa, menor que o Deus Pai, mas era da mesma família, do mesmo género, da mesma espécie. E, queridos irmãos, estudem este livro, este guia de estudo, de acordo com a vossa Bíblia, porque cobre este assunto em grande detalhe. E por isso, diz assim, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ele veio na carne, com respeito ao verbo da vida, ao verbo da vida, ao ser que deu a vida. Versículo 2. E a vida se manifestou. Este ser que deu a vida, que nos dá a vida, se manifestou, que veio a ser Jesus Cristo. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. É o verbo da vida, que é a vida eterna. Ele é o que dá, que tem direito a dizer quem tem e quem não tem a vida eterna. A qual estava com o Pai. O verbo da vida estava com o Pai. E nos foi manifestada. Estava com o Pai e voltou para o Pai. Tal qual como Jesus Cristo disse. O Pai, dá-me a glória que eu tinha quando estava contigo, que agora eu vou de volta para ti, para ter a mesma glória que tinha antes. Antes. A mesma que tinha antes. Mas ainda com mais glória agora, porque aprendeu pelos sofrimentos e aprendeu muito e tem ainda mais glória, mais honra. O que temos visto e ouvido, anunciamos tanto a vós outros, para que vós, igualmente, João está a dizer, o que eu vi e que ouvimos, eu tenho autoridade de vos dizer, porque eu vi e porque eu ouvi, eu palpei, eu experimentei, eu sou uma testemunha, eu próprio vi isto. E por isso, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Mantenham convivência conosco, koinonia. Ora, a nossa comunhão, koinonia, convivência, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E como vimos, é uma comunhão através do Espírito Santo de Deus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Estamos a dizer isto para estarem completamente alegres. E depois, continua. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, koinonia com ele, comunhão, convivência, com Jesus Cristo, e andarmos nas trevas, estamos a mentir. Porque não podemos ter comunhão com Cristo e estar a cometer pecado de uma maneira habitual. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, temos um hábito, um desejo de andar na luz, caminhamos na luz, habitualmente na luz, sem pecado. Como Ele está na luz. Então, sim, temos comunhão uns com os outros. Temos convivência uns com os outros. Convivência cristã. Só podemos ter verdadeira convivência cristã quando estamos no caminho de obedecer às leis de Deus, de uma maneira habitual. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sim, porque podemos ter um ou outro acto de pecado, acidentalmente, tropeçando na luz, mas andamos habitualmente na luz, sem pecado. Mas se tivermos algum pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, porque estamos a querer andar na luz e andamos na luz, não andamos nas trevas. Queridos irmãos, vimos aqui que precisamos de estar a viver o caminho da vida de Deus, o estilo de vida de Deus, para estarmos a ter uma experiência verdadeira da verdadeira convivência cristã.
Para termos uma verdadeira convivência cristã, precisamos de andar no caminho da luz, no estilo de vida de Deus. Senão, estamos a pecar. Então, se estamos a viver na luz, no caminho de Deus, como diz no versículo 4, então a nossa alegria estará completa. A nossa alegria estará completa. Mas, se estamos a negligenciar a comunhão, esta convivência cristã, por exemplo, no sábado, quando nos é mandado para termos esta convivência, como é o caso de alguns, como Paulo disse, se estamos a negligenciar ou a relaxar este relacionamento, esta convivência verdadeira cristã, estamos então a negligenciar a convivência do Espírito. E por isso estamos a negligenciar a convivência com o Pai e com Jesus Cristo, e por isso estamos a negligenciar esta, digamos assim, associação, esta associação de membros, de virmos a ser ou vir a ter a natureza divina. Então, se estamos a fazer isso, se estamos a negligenciar isso, estamos talvez então a cometer o pecado contra o Espírito Santo de Deus, pelo qual não somos perdoados, como Jesus Cristo disse aos fariseus. Queridos irmãos, vejam aonde nós começamos, em Hebreus 10. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos, pois, também uns aos outros para nos estimularmos no amor, para nos exortarmos, para nos encorajarmos uns aos outros no amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, de termos este relacionamento, esta convivência cristã, como é o costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto quanto mais vezes que o dia da vinda de Cristo se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, nas trevas, numa maneira habitual em pecado. Porquê? Porque não temos convivência. Porque não temos convivência. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E no versículo 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão, mas não brinquem. Não cometam o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que nos dá esta convivência, esta comunhão com Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. E por isso não negligenciem a comunhão uns com os outros, porque podem estar a cometer o pecado que não é perdoável. Há muitos anos, um senhor que Deus usou, chamado Herbert W. Armstrong, Sr. Armstrong, escreveu um artigo intitulado O que é que você significa o pecado imperdoável? E neste livro, neste artigo que ele escreveu, na página 33, da edição de 1967, diz assim: o cristão convertido pode perder a presença do Espírito Santo por contínuo negligenciamento. Negligenciamento de orar, negligenciar o estudo bíblico e negligenciar a convivência espiritual com o povo de Deus. Queridos irmãos, o sábado é uma convocação santa. É a nossa responsabilidade nos convocarmos nesse dia, se temos essas possibilidades. Se não, temos que fazer
tanto quanto possível de outras maneiras, telefonadas, chamadas telefónicas, ir à internet e conviver com outros irmãos, com webcast e coisas assim. Mas se podemos, devemos de nos reunir fisicamente. Precisamos de não negligenciar esta Assembleia. Precisamos de encorajar ou estimular ao amor e às boas obras diariamente, enquanto é o dia hoje, que é o sábado, que é o dia de congregação. Tenham cuidado, porque somos membros do corpo de Cristo. Somos participantes do corpo de Cristo. E por isso precisamos ter cuidado, porque se estamos a negligenciar isto, estamos o nosso coração a ficar endurecido contra os enganos do pecado. Vimos que, através do Espírito Santo de Deus, nos dá esta união de sermos um. Que vimos também que é uma idolatria. É uma idolatria para estar a misturar com falsos cristãos, pessoas que estão a adorar dentro dos princípios da Babilónia, digamos assim, pensando que estamos a adorar a Deus. Isso é idolatria. E também vimos que a verdadeira convivência cristã é uma através do Espírito Santo de Deus, que é o poder divino que nos conduz à natureza divina e que nos dá a verdadeira alegria. Queridos irmãos, precisamos de ter cuidado de não negligenciar o sábado. Espero que isto vos dê uma melhor ideia de como observar o sábado de uma maneira que seja agradável a Deus.